Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Maria do Rosário Partidário, professora catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e é coordenadora-geral da Comissão Técnica Independente para o novo aeroporto da região de Lisboa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigada. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? O nosso desenvolvimento e a confiança que devemos ter nas nossas capacidades e exercê-las. A Associação de Hotelaria de Portugal, a Confederação do Turismo e o antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros criticaram a nova lista de opções estratégicas para o futuro aeroporto da região de Lisboa, que foi apresentada pela Comissão Técnica, que vamos chamá-la de CTI. CTI é mais fácil, exato. Porque dizem que inclui soluções que eram dispensáveis e temem que, de certo modo, esta circunstância acabe por arrastar muito o processo de decisão. Há esse risco ou não? Não há, porque não é por aí que é o risco de arrastar. O risco de arrastar está mais em nós não conseguirmos concretizar as contratualizações que necessitamos para executar estudos. Mas o facto de haver 9 opções neste momento, primeiro, não quer dizer que as 9 sejam estudadas com o mesmo nível de detalhe. As 5 que estão na resolução do Conselho de Ministros, seguramente. As outras, que correspondem, no fundo, a 2 localizações, são opções que surgiram do processo participativo, que nós não tivemos tempo para executar, enfim, a análise que fizemos em relação às restantes que foram excluídas. Ou, enfim, dentro do limite daquilo que conseguimos fazer, não reunimos evidência suficiente que as pudéssemos excluir. E, portanto, precisamos, de facto, fazer algumas análises mais aprofundadas e para isso, mantivemos-las no mapa, digamos assim. Portanto, em termos de organização do que vai acontecer, e já falaremos sobre a questão do contratual, vocês, perante estas 9 opções, que critério é que vão ter para decidir as que terão mais ou menos aprofundamento? Já sabemos que as 5 do Conselho de Ministros terão seguramente. Sim. Em relação às outras 4? As outras 4, vamos começar por aplicar alguns dos critérios de viabilidade. E isso era uma coisa que eu gostava de deixar claro, porque nem toda a gente penso que está a perceber essa diferença entre aquilo que foi a primeira fase, que foi uma fase em que pretendemos excluir a viabilidade técnica de opções estratégicas, e a segunda fase, e terceira, aliás, a segunda é para definir justamente o quadro de avaliação estratégico, e a terceira é para avaliar as opções em relação a um leque mais alargado de critérios de avaliação e não de viabilidade. E estamos na terceira neste momento. Já estamos na terceira. E, portanto, quando se fala em critérios de avaliação, está a falar em quê? Estou a falar em alguns que já usamos, nomeadamente a questão da proximidade, a questão das áreas naturais ou da população afetada, mas também outros que são mais detalhados. Por exemplo, tens logo os custos, que aliás é uma das críticas também que tem sido feita, mas que não era à altura para fazer a avaliação de custos, porque primeiro não tínhamos suporte técnico para o fazer e não tivemos literalmente tempo. Não havia tempo. Mas isso agora vai acontecer, é um dos critérios. Sim, agora é um dos critérios. Aliás, quando chegar ao fim, é um dos critérios, mas mais uma vez, é um dos critérios. Mas não os é critérios têm pontuação ou não? Em princípio, não. Eu normalmente trabalho com um conjunto de fatores críticos de decisão que têm todos o mesmo peso, têm todos a mesma importância. E são poucos. Não sei agora quantos é que vão ser, porque ainda não os definimos, mas são poucos. E depois, cada fator crítico de decisão é apoiado em critérios de avaliação. Portanto, à partida, o critério dos custos não teria mais peso do que outro critério não. necessariamente? Para nós, não. Poderá ter para quem tomar a decisão final, mas para nós, não. A opção de adicionarem mais quatro opções foi porquê? Isto é um processo de avaliação estratégica. Um processo de avaliação estratégica começa sempre por abrir, a chamar, digamos, outras oportunidades, outras soluções que sejam vistas na perspectiva
enfim, de diferentes perspectivas. Nós temos aqui diferentes atores, não é? Não temos só os atores ligados ao turismo, não temos só enfim, o governo e as entidades e as autoridades que enfim, tomam novamente as decisões. E, portanto, a ideia é ir buscar. Segundo, nós estivemos, nestes 50 anos, sempre agarrados a soluções que ou tinham por base um aeródromo militar, não é? Uma pista já existente, uma infraestrutura, que, enfim, que tem a sua lógica, porque corresponde a um determinado espaço aéreo, porque já tem, digamos, uma envolvente à partida, não é? Ou teria, na altura em que foi construída, uma envolvente ampla, não é? Para exatamente permitir as movimentações, os voos, mas foi sempre muito dominado por isso. E depois tivemos também outras opções que realmente, se calhar, ou foram estudadas há 20, 30 anos, estou a pensar nomeadamente em Rio Frio, e que nós pensámos, enfim, vamos ver o que é que se passa agora, não é? O que é que se está a passar em Rio Frio, porque realmente foi sugerido, não é? Foi avançado na avaliação. E o grande objetivo disto foi ver até que ponto é que poderia haver outras oportunidades. Porque nós, enfim, não íamos concorrer ao país de norte a sul, enfim, mas dentro da região de Lisboa, para procurar outras áreas possíveis. E, portanto, achámos que isto era uma forma justamente de pesquisar até que ponto é que já todas as oportunidades tenham sido identificadas. Isso significa que, uma vez que a avaliação que vai ser feita, se bem percebido, mas podes-nos esclarecer, a avaliação que vai ser feita das 5 opções do Conselho de Ministros e das 4 que, entretanto, encontraram, será diferente? A princípio se chegarmos à conclusão que quer Pegões, quer Rio Frio com Poceirão são viáveis, então entram no mesmo quadro de avaliação das outras 5, não é? Se não forem viáveis, deixámos-las cair antes de chegar à avaliação. Mas, em princípio, enfim, se nós as retivemos nesta primeira fase, foi porque elas tinham algum potencial. Não conseguimos foi analisar em profundidade. Portanto, a ideia é agora analisá-las para ver se juntam mais alguma destas 4 às 5 para uma análise aprofundada, enfim, isto dito de uma forma se calhar um pouco mais grosseira. É isso? Sim, repare, as 4 são opções. Correspondem a 2 localizações, certo. Não é? Ou 2, 3, enfim. Sim. Se bem que o Poceirão, o que nós estamos aqui a tentar explorar é até que ponto o Poceirão e Rio Frio podem ser conjugados. Não é? Não temos a certeza ainda. Temos que ir lá, enfim, temos que fazer uma série de análises para conseguir perceber isso. E, portanto, no fundo, estamos a falar de embora sejam 2 nomes, mas estamos a falar de uma localização ou de uma opção. Portanto, estamos a falar, só para que se fique claro, Portela-Alcochete, Pegões, Portela-Pegões e Rio Frio, Poceirão. É sim, Portela-Alcochete são 2 localizações que já existem. Pegões é uma das que foi proposta. E Pegões-Alcochete é pela mesma lógica de CTE Portela e de Santarém-Portela, não é? São as mesmas lógicas. Rio Frio-Poceirão, enfim, é muito exploratório, tem muito pouca probabilidade de conseguir aquilo que já tivemos a ver. Entretanto, não é? Depois de ter sido anunciado, já fizemos um pouco mais de análises, tem muito pouca probabilidade. Mas não queremos descartar completamente sem ter a certeza. Uma das coisas que queremos fazer neste processo, e que julgo que não foi suficientemente feito até agora, é primeiro chegar à conclusão que procuramos todas as hipóteses possíveis e que, portanto, o leque de opções final que vamos avaliar é aquilo que é possível. Isso é uma das coisas que queremos comunicar. E a outra é que a nossa avaliação, tal como a viabilidade, é baseada em factos, em evidência. Por isso é que nós, muitas vezes, achamos, como agora, neste caso, que não temos evidência suficiente para poder já dizer não vamos avaliar. Há outros, por exemplo, no caso da OTA, que também foi proposto e que realmente a evidência que existe
e que já existia desde os estudos anteriores, são indicativos de que realmente, apesar... Porque lá está, muitas vezes estas opções são muito importantes e úteis numa perspectiva. Por exemplo, a acessibilidade, é o caso da OTA. Mas não são numa série de outras perspectivas. E, portanto, nós temos que conjugar um leque diferente de aspectos, não é? que ponderam nesta escolha. Entrando um bocadinho no detalhe das opções, as que avançaram e as que ficaram pelo caminho. Portanto, já disse que Rio Frio-Poceirão terá pouca probabilidade de avançar. Rio Frio já tinha estado em cima da mesa e tinha sido chumbado há muitos anos por critérios ambientais. Exato. É esse o motivo pelo qual dificilmente irá avançar esta opção? Possivelmente sim, mas não posso, neste momento ainda não posso afirmar, porque lá está, ainda precisamos de pesquisar um pouco mais. Mas em princípio sim. O Poceirão é insuficiente, a área é insuficiente para fazer aí o estabelecimento. Nós estamos a apontar para pistas com 4 km, não é, de comprimento. Enfim, mais do que 3 km. E, portanto, estamos entre os 3,5 e 4 km. E Poceirão não tem capacidade para ter 3 pistas, por exemplo. Neste momento já quase que só tem 8 opções em cima da mesa. Já quase que foi é que elas vão, quer dizer, elas vão... Já houve mais alguma que terá sido quase excluída ou ainda não? Das 9 que apresentaram recentemente? As da Resolução do Conselho de Ministros têm que ser levadas até ao fim. Portanto, eu não as vou comentar antes de termos os resultados finais da avaliação. Mas das outras 4 que apresentaram, estas já outras 4 é isso que eu estou a dizer. Quer dizer, nós vamos para já... aliás, já estamos a trabalhar, obviamente, na segunda fase. Imaginem que tenham parado, não é? Não parámos. Mas já estamos a trabalhar a segunda fase, embora ainda estejamos a preparar o relatório da primeira, para fechar e ser disponibilizado, mas já estamos, e uma das coisas que estamos a tentar trabalhar já é no curto prazo, na solução de curto prazo. Isso e preparar o quadro de avaliação estratégico, que é o quadro, portanto, que é o conjunto de fatores críticos de decisão e critérios de avaliação que vamos usar para avaliar finalmente o conjunto total das opções. Atenção que eu julgo que há alguma confusão, porque no passado as opções, todas as localizações que têm sido apontadas, muitas vezes vão ser estudadas até à implantação do projeto. Nós não vamos fazer isso aqui. Nós estamos a fazer uma avaliação ambiental estratégica. Portanto, estamos sempre a nível comparativo e estamos sempre em nível estratégico, que é o que é mais indicado do ponto de vista de desenvolvimento, o que é que gera menos constrangimentos, o que é que pode permitir tal conceito de aeroporto ideal que nós temos como referência. É evidente que não temos a pretensão de definir um aeroporto ideal para daqui a 10 anos, não é? Mas é uma visão, é um longo prazo, não é? É uma amplitude de perspectiva que nos permite ter uma direção e ter um objetivo, não é? Portanto, não vamos conseguir, obviamente, cumprir com todos os aspectos que identificamos, mas vamos tentar definir opções que tenham probabilidade de lá chegar. Mas quando diz que estão a trabalhar na solução a curto prazo, significa que esse trabalho é autónomo do resto? Não, mas é de curto prazo e, portanto, é pois mais por urgente. Isso, sim, exato. Ou seja, mas como é que é possível definir uma solução a curto prazo sem saber o longo prazo? É porque, vamos lá ver, se calhar algumas das entidades que são muito críticas sobre o facto de nós estarmos a olhar para novas opções é porque sentem que há uma urgência enorme em aliviar a carga que a Portela tem neste momento, que é preciso encontrar solução para isso e que estar a olhar para novas opções é desperdício. Isso só significa o seguinte: por um lado, olhar para novas opções tem a ver com longo prazo. Olhar para aliviar a Portela tem a ver com curto prazo. São dois objetivos distintos, que passam, se calhar, por soluções distintas também. A solução de longo prazo não é necessariamente a solução agora, a curto prazo, para aliviar a Portela. Mas o que é que está em cima da mesa para, no caso do curto prazo? O que é que vocês estão a avaliar? Nomeadamente o aeroporto Humberto Delgado.
Certo. Que é, aliás, um dos requisitos da resolução do Conselho de Ministros, que nós avaliamos o Humberto Delgado. É um capítulo para a solução de específico. curto prazo é só o que é que se pode fazer no Humberto Delgado, é isso? Não é só. Mas eu, quer dizer, eu já falei, aliás, no outro dia, portanto posso falar aqui também, no fundo. Uma das coisas que estamos a ver é qual é que é a capacidade, em termos daquilo que é a rede aeroportuária aqui na região de Lisboa, para, de alguma maneira, acomodar alguma tipologia de voos durante períodos mais críticos. Portanto, é isso. Considerar que Beja, queremos por ver. exemplo, Beja, aliás, vai ser usado agora para as Jornadas da Juventude, não é? Portanto, se vai ser usado para as Jornadas da Juventude, na mesma lógica pode ser usado para outros picos críticos. É que eu estou aqui a tentar imaginar que alternativas é que haveria ao Humberto Delgado, como está a dizer, não é? Por isso é que perguntei. Teria que ser para aeronaves mais pequenas. Enfim, eu não quero entrar em detalhe porque não fizemos essa análise, não é? Eu também não estou a pedir conclusões, estou só a Sim, dizer sim. o que é que está em cima da mesa, o que é que mas estão a estudar. não lhe quero dar exemplos. Ok. Não lhe quero dizer, olha, pode ser aqui ou aqui ou aqui, porque justamente é isso que queremos ir verificar em termos de qualidade de pista, em termos de acessos, em termos daquilo que sejam a possibilidade de ser utilizado. Mas será sempre para aeronaves de menor porte, não é? Porque... Já há algum trabalho feito ou vocês estão a trabalhar de raiz Não, e nisso? em relação a isto estamos a trabalhar de raiz, embora naturalmente, por exemplo, em relação ao Humberto Delgado, tudo aquilo que existe na ANA, não é? E portanto, e todos os pronto, aquilo que está planeado, do ponto de vista, aliás, fala-se muito, não é? As obras que a ANA tem que fazer, pronto, tudo isso faz parte dessa análise. Portanto, são coisas que já existem. Mas nós estamos a tentar perceber, até com o apoio da ANA, com o apoio da NAV, quais é que podem ser outras possibilidades. Não há muitas, não é? Não há ali grande margem de manobra, mas eventualmente ver qual é que é a possibilidade de, no curto prazo, tentar abrir um bocado de espaço para resolver o problema, porque de facto estamos numa situação muito, muito crítica. E vocês aí vão entregar um chave na mão ou vão dar várias opções? Não, aí vamos dar opções depois. Quem tem... Nós não concretizamos as opções, não é? Nós apenas identificamos aquilo que podem ser opções. E naturalmente isso passa pela ANA, passa pelo Governo, passa, se calhar, pela NAV também, não é? Portanto, no fundo, estamos a trabalhar com eles para tentar explorar e com o objetivo, puro e simples, de tentar resolver o problema agora, já no curto prazo. O que é o curto prazo? É quanto tempo? Pode ser 2 anos. Pode ser 2 anos, mas depende, porque para ser 2 anos, depois nós temos que ter, essa é outra solução que temos que encontrar, é uma solução de transição. Porque no longo prazo, e aquilo que, enfim, apesar das críticas também que existem relativamente a obras faraónicas e não sei o que, ninguém está a falar em obras faraónicas, está-se a falar num processo modular e flexível de desenvolvimento daquilo que no futuro pode ser um grande aeroporto. Mas não tem que começar por ser um grande aeroporto, tem que começar por ser algo, não é? Algo que permita viabilidade e permita desanuviar a Portela. E, portanto, tipicamente, por exemplo, o título do... Por isso que é o título do Expresso, não é, hoje? Que é que a Portela tem que durar mais de 10 anos. E a Portela ter que durar mais de 10 anos tem que ver com este período de transição. Agora, a verdade é que vocês estão à procura de uma solução mais curta Para ainda apoiar, para... Pronto, uma coisa é a Exato. solução para apoiar a Portela nestes 10 anos. Enfim, estou a falar 10 anos de forma um bocado especulativa, porque nós ainda não fizemos contas Claro, sobre os mas, tempos. mas segundo eu percebi, portanto, há uma solução imediata que poderá demorar 2 anos a implementar, que é aliviar desde já o aeroporto. Não é levar 2 anos a implementar. Desejavelmente não é levar 2 anos a implementar. É, nos próximos 2 anos, adotar soluções que permitam aliviar a Portela. Certo. E depois, então, poderá haver a tal solução modular, não é? E depois, simultaneamente, enquanto estamos a trabalhar já, porque é urgente. Claro. Não é? E depois, se for aquilo que for viável, passamos, não é? E começamos a trabalhar, então, naquilo que é o nosso mandato, que é o longo prazo e é o período de transição. Portanto, porque o longo prazo é mesmo longo prazo, é mesmo em termos, não só em termos de solução futura, mas em termos de implementação. E,
e, portanto, tem que haver um período de transição. O longo prazo seria os tais 10 anos, não é? Pelo menos, Mas sim. com um período de transição que há de ser menor, não é? O transição, sim, há de ser... É aquela situação que falou, de poder haver uma pista já a trabalhar enquanto Exatamente, exatamente. Mas tendo em conta essa prioridade de curto prazo e tendo em conta que Beja já tem o aeroporto, porque é que foi excluído? É só por causa da localização? Beja foi excluído porque Beja não é uma alternativa ao aeroporto de Lisboa. E eles sabem, não é? Eles sabem e está perfeitamente reconhecido. E Beja faz parte de uma rede de aeroportos nacional, não é? E terá o seu lugar, a sua posição e a sua dinâmica para desenvolver. Não basta ter uma pista e um terminal para ter um aeroporto. É preciso ter movimento, é preciso ter procura, não é? E não há. Essa procura tem que ser desenvolvida e não depende necessariamente dessa infraestrutura. Claro que depende de outras coisas que os promotores de Beja têm reclamado muito, que é as acessibilidades, não é? Quer para Sul, quer para Lisboa, enfim, as várias acessibilidades ao aeroporto. Não podemos estar a usar estradas regionais para chegar a um aeroporto se queremos que esse aeroporto tenha uma dinâmica, enfim, com alguma presença. Mas isso não está no nosso mandato. Ou seja, o nosso mandato é a região de Lisboa. O nosso mandato não é Beja. O que não significa, lá está, que Beja não possa ser posicionado na tal rede que eventualmente possa servir de apoio. Agora, é muito complicado, porque os operadores não querem ir para Beja, isso já foi tentado, e, portanto, não se pode forçar, neste momento, com as condições de acessibilidade que existem, temos 2 horas e meia por estrada para chegar a Beja, ou para vir de Beja para Lisboa. Portanto, é complicado. Excepcionalmente faz. Então, numa situação de alívio, só esta é a solução Pontual, mais imediata, sim. pontual, de alívio do Humberto Delgado, isso seria possível, Claro, não é? claro, mas já está a ser usado. Certo. Já está a ser usado. Mas que outras opções é que há aqui à volta para esse alívio? Pronto, temos outras aerogares, não é? Que, desde logo o Montijo. Exato. Desde logo o Montijo. E quando é que acha que vai encontrar ou que vão concluir os vossos trabalhos relativamente a essa situação de alívio do Humberto Delgado? Portanto, O mais alívio do urgente. Humberto Sim. Delgado, já estamos a começar. Não sei, 1 mês, 2 meses, talvez. A apresentarem as vossas conclusões Sim. para depois quem de direito decidir, não é? Pois, isso aí, a curto prazo é, no fundo, nós gerarmos, enfim, com a equipa que temos e o conhecimento que vamos acumulando até à procura justamente da solução de longo prazo, não é? E da solução de curto prazo, vai-se explorando as várias opções, não é? E, portanto, nesse quadro, e sobretudo, como eu disse há pouco, a análise que temos que fazer do Humberto Delgado. Nós temos que estudar o Humberto Delgado. Isso aí está no nosso mandato. E, portanto, esse estudo vai nos permitir chegar à conclusão se há ali alguma margem, não é, para gerir, por exemplo, de outra forma, se algumas das obras, por exemplo, a questão, alguém já tem falado, porque as obras que a Vinci ainda tem que fazer, no fundo, são investimentos num aeroporto que depois fecha passado 10 anos. É assim, não é bem assim, não é? Porque se calhar as obras que a Vinci... Eu também estou a falar agora de corpo, não estou... Há obras e obras, não é? Portanto, a Vinci tem diferentes tipos de obras para fazer, se calhar algumas de facto não se justificam, porque só se justificam se for para manter o Humberto Delgado num dual, não é? Se não for para manter, se for para não ampliar, digamos, a capacidade do Humberto Delgado propriamente dito, como sabe, muitas duais que estão a ser propostas presumem também, eventualmente, uma redução do tráfego no Humberto Delgado e o aumento, e, portanto, o complementar é que tem o maior número de movimentos. E, portanto, nessa altura, há determinado tipo de obras que no Humberto Delgado não se justifica. Mas, se calhar, há outras que se justificam. Portanto, neste momento, nós não temos essa análise. É isso que estamos a fazer. Mas isso é tal análise que vai servir depois de base para o resto do trabalho que estão a desenvolver, mas que ficará já concluída agora, não é? Claro.
Porque essa aí vai ser fundamental para depois o restante trabalho. Claro. Agora, há muitos investimentos que se justificam até a 5 anos, quanto mais a 10, não é? Portanto, a gente não gasta dinheiro só quando é eterno. Não é? Tem que se gastar à medida a que seja necessário fazer reparações, fazer gestão, fazer ajustamentos que permitam dar resposta à evolução da dinâmica. E tudo isto também, mais uma vez, vai depender muito dessa dinâmica de procura, nomeadamente. A Vinci foi ouvida só para esta parte do aumento da capacidade de Humberto Delgado ou também para a elaboração das 9 opções estratégicas? A Vinci, nós temos estado a trabalhar com a Vinci, normalmente. Ou seja, nos dois campos. Nos dois campos. Não, aliás, sobre o Humberto Delgado ainda nem começámos a entrar em detalhe. Tivemos até mais a falar daquilo que eram outras opções, e designadamente o Montijo, porque a Vinci, no fundo, é que promoveu, não é, os estudos que foram feitos para o Montijo. Mas a manutenção da Portela, enfim, aliás, vocês introduziram a Portela Alcochete, significa que terá mais viabilidade do vosso ponto de vista até agora, daquilo que conseguiram apurar, que faz sentido manter de alguma forma a Portela ou não? Aquilo que nós temos neste momento são, primeiro, duas situações distintas. Uma é uma solução dual, em que a Portela é sempre indispensável, tipo com Montijo. Não é? Outra é uma solução que pode começar por ser dual e depois evoluir para um aeroporto único. Na resolução do Conselho de Ministros, essa solução está representada em Santarém e no Campo Tiro de Alcochete. E, portanto, e por isso é que nós adicionamos Campo Tiro de Alcochete mais Portela, porque Santarém está Santarém com Portela e Santarém sem Portela. Certo. E, portanto, se está Campo Tiro de Alcochete sozinho, nós adicionamos Campo Tiro mais Portela. Apenas por essa razão, para poder ser comparável. Não é? Pronto, portanto, temos estas duas soluções. Isto aqui é uma decisão estratégica e que tem que ver com... tem que ver, desde logo, com os estudos de procura que nos são, neste momento, imprescindíveis, ou seja, conseguimos, apesar de tudo, só com o conjunto de coordenador e com o coordenador da área de estudos de procura, fazer estudos, enfim, alguns cálculos com procura agregada e com dados disponíveis, mas neste momento os estudos de procura precisam mesmo de ser estudos que precisam de uma equipa mais alargada, não podem ser feitos só por uma pessoa. E, portanto, esses estudos de procura são fundamentais para nos ajudar a decidir se temos aqui, se devemos incentivar que o Governo fique apenas por uma solução dual em que a Portela vai existir sempre, ou se devemos incentivar a que se aposte numa solução única. Eu falei nos estudos de procura, mas também temos estudos económicos tentados a ser feitos, designadamente em relação àquilo que são outras áreas da economia que dependem e podem ser fortemente promovidas pelo transporte aéreo, em particular face ao crescimento de mercados do outro lado do Atlântico, quer nos Estados Unidos, quer na América Latina. E, portanto, isto estamos a estudar, este conjunto de situações, não é? Depois, justamente em função daquilo que são as variáveis de procura, não é? e os fatores de procura, então nós podemos melhor decidir ou melhor avaliar. De facto, eu costumo dizer que nós não somos os decisores da última solução, mas acabamos por ser de uma série de pequeninas decisões que é preciso ir tomando. E, portanto, aqui é que nós temos que ver o que é que deverá ser incentivado. Não é? Do ponto de vista daquilo que já avaliamos, a solução que nos parece mais indicada do ponto de vista de futuro para Portugal e face àquilo que é a centralidade de Portugal no Atlântico, é uma solução única, que permita expandir o aeroporto no futuro, sem ser começar logo com as 4 pistas, não é? Não faz sentido. Pois, ou seja, pode haver na mesma um período de transição. Claro. Não é? Não, aí também, mas aí é uma evolução, é um crescimento normal. Não é? Ou seja, pode começar com uma solução dual que depois ficará só como um aeroporto único no futuro, é isso? Sim. Portanto, E mesmo esse aeroporto único no futuro também depois
mesmo que já não precise da Portela do ponto de vista de complementaridade dual, esse aeroporto futuro não vai ficar logo com a dimensão toda que pode ter, não é? Depende da evolução, da tecnologia, da procura, da economia social, depende de muitas variáveis. E, portanto, aquilo que queremos deixar é flexibilidade. É a capacidade de poder decidir futuramente. Porque aquilo que está neste momento em causa, e face aos estudos que já fizemos e à avaliação de capacidades que já fizemos, as soluções duais que neste momento estão em cima da mesa têm como teto 50 milhões de passageiros e que nas projeções são atingidos em 2040. E, portanto, estamos em 2023, até acabar a 2024, ficamos com um aeroporto para 16 anos. Admitindo que... E realmente é assim, face àquilo que tem sido a evolução da procura nos últimos anos, é de esperar que essa evolução ou que esse ritmo se mantenha. Não é? Então, no fundo, o que nos está a dizer é que talvez o mais sensato seria trabalhar para uma opção final de um aeroporto com um caminho transitório de uma solução dual. Enquanto se está a preparar o aeroporto final, vai isso que estamos a fazer. Ficar numa é isso solução que estamos dual. a fazer. Até por causa dessa questão que acabou agora de referir da procura e da evolução da procura. Vocês, em termos gerais, qual é que é o vosso orçamento para trabalhar? Quando eu comecei, em novembro, disseram-me 2,5 milhões, mais IVA. E, portanto, foi com esse que eu comecei a trabalhar, para poder... e pronto, encaixei-me nesse orçamento. E esse orçamento era para, portanto, contratar estudos, pessoas... enfim, a própria Comissão Técnica Independente, a sua remuneração, o apoio, outro tipo de despesas, por exemplo, a conferência teve despesas, o convidado estrangeiro, idas ao local, temos vários membros da Comissão Técnica Independente que não são de Lisboa, que, portanto, se deslocam, têm ajudas de custo e, portanto, tudo isto tem que ser coberto por esse orçamento. Que esse orçamento é para o tempo de vigência da Comissão? Ou em princípio, foi o que me foi indicado. Que será até ao final do ano ou não? Sim, é até o final do ano ou até março, a final de março, porque o nosso mandato termina em março de 2024. Portanto, será até março de 2024. Esse orçamento já vai contemplar todos os estudos necessários ou não? Estudos técnicos? Eu espero que sim. Eu espero que sim, mas assim, se nós já tivéssemos conseguido começar essa dinâmica de contratualização, eu agora saberia melhor. Mas como ainda não consegui começar e como agora tenho que ajustar e ter mais intensamente a realização de estudos do que aquilo que teria se tivesse começado em janeiro, não é? Eu devia ter começado em janeiro com esses estudos. Estamos em maio. Mas não começou porque? Porque não tinha contratos, não tinha sequer verbas disponíveis. Certo. Aliás, não sou eu, é o LNEC. Né? O LNEC é que tem as verbas disponíveis. Nós não temos nada. Né? O LNEC é que tem. O LNEC é que tem a capacidade de realizar os contratos e isso tudo. Portanto, a nossa intenção era ter começado com as contratualizações em janeiro e começar a fazer os estudos. Nem todos eram necessários para a primeira fase, mas já se iam fazendo. Não é? Claro. Até porque alguns demoram, alguns são tipo 10 semanas ou mais para serem realizados. Se não consegui ainda começar, e designadamente os contratos maiores, quer dizer que das duas uma, ou tenho que pedir intensificação desses estudos, o que significa mais recursos. Mais dinheiro. Ou então eu não cumpro prazo. De qualquer forma, eu neste momento não sei como é que vamos. Enfim, eu dei agora até ao final de maio. Eu até ao final de maio acho que ainda consigo pressionar o suficiente a equipa e cortar, enfim, algumas margens que tinha de segurança
para, enfim, se não for dezembro é janeiro, não é? Mas pronto, é no final do ano. Ou pelo menos já ter alguns resultados, ainda que depois tenha, porque eu incluía até dezembro consultas públicas, etc. E, portanto, tudo isso são processos que, enfim, têm que ser realizados até do ponto de vista legal, mas nessa altura já se conhece o que é que está a ser discutido, não é? Portanto, o resultado, efetivamente, não é o relatório final, mas o resultado, efetivamente, já pode ser, já é conhecido, portanto, se é consulta pública, tem que ser conhecido, não é? E, portanto, por isso é que com essa margem, eu acho que esse resultado eu consigo, por enquanto, ainda dar até ao final do ano. Ainda que a consulta pública possa vir... O reforço das verbas é algo que é viável, que foi falado com o Ministério das Infraestruturas? É assim, com o primeiro-ministro, com a primeira equipa ministerial que estava, portanto, com quem eu falei quando comecei, e que foi em novembro de 2022, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, era viável. Isso foi aquilo que me falaram. Transmitido. Depois disso não voltámos a falar do assunto, porque depois disso foi sobretudo a dificuldade de ter sequer acesso às primeiras verbas. Ainda não reuniu, portanto, com o João Galamba? Não, reunir já reunimos, mas... O tema é que não foi abordado, do reforço das verbas. Quer dizer, o tema da necessidade de mais verbas não foi abordado, porque aquilo que tem sido a questão fundamental tem sido, primeiro, a libertação de verbas, que já aconteceu, finalmente, há 3 semanas, e depois as contratualizações. E nós temos vários contratos, aliás, a maioria dos contratos neste momento estão prontos, à espera de serem cabimentados, que só podiam ser com libertação de verbas, de serem autorizados pelo Ministério, mas há outros contratos, que são contratos de maior volume, com estudos mais extensos, que justamente são aqueles que também são razoavelmente urgentes e que ainda não há, digamos, uma solução no âmbito do Código de Contratos Públicos para o realizar em curto prazo. Por causa das contratações públicas, dos concursos públicos, não é? Exatamente, porque nós temos dito sempre que não podemos ir fazer um estudo que tem que terminar até ao final do ano e começarmos um processo de contratualização pública que leva 6 a 9 meses. Não é viável, não dá. E há forma de ultrapassar isso? Já me disseram que sim, estamos à espera de saber como. Muito bem. E, do seu lado, já identificou todos os estudos necessários? Estão todos na apresentação que fizemos, no dia 27. Os últimos 3 slides identificam todos os estudos necessários que nós tínhamos noção neste momento. Repare, é evidente que à medida que fazemos estudos, não é, e vamos identificando situações, se calhar pode aparecer alguma coisa que seja preciso acrescentar. Quando nós começámos também, não imaginámos que íamos pensar no curto prazo. A resolução do Conselho de Ministros não nos pede para pensar no curto prazo. Então essa questão surge quando? Surge quando começamos a falar com as entidades, e quer dizer, é evidente que já conhecíamos, mas ter uma confederação de turismo a pôr um relógio que contabiliza todos os dias os euros que se perdem, quer dizer, pesa, não é? Pesa pronto, aqui na nossa urgência, não é? Mas isso é uma opção sua? Não. É nossa da Comissão. É nossa, claramente. Mas com o acordo do Governo? O Governo tem tido uma postura de respeito pela nossa independência e, portanto, não tem interferido naquilo que são as nossas prioridades, a não ser naquilo que está na resolução do Conselho de Ministros. Aliás, a resolução do Conselho de Ministros está a ser revista, porque contém muitos detalhes que vão muito além daquilo que uma avaliação ambiental estratégica deve fazer. E, portanto, tem lá exigências de projeto, de definição de projeto, que são incompatíveis com esta avaliação. E isso está perfeitamente acordado e já foi visto com o Ministério, justamente, e tem estado a ser trabalhado e, portanto, eu espero que muito brevemente seja publicado.
Mas nessa resolução não está a questão do curto prazo, porque, quer dizer, a resolução é vamos avaliar a capacidade aeroportuária. Não acha que podem ser criticados também por estarem a dedicar tempo a isso em vez de se dedicarem àquilo que é a razão de ser da vossa nomeação? Não, mas não obsta, não é algo que porque repara, mais que é um uma trabalho vez, que tinham que fazer na mesma, é nós isso? temos de qualquer forma que olhar para Humberto Delgado. E, portanto, é uma questão de, enfim, estabelecer como propósito também encontrar formas de otimizar aquilo que são as capacidades. Se calhar até podemos chegar à conclusão que a Ana já está a fazer tudo e não conseguimos fazer mais nada. Mas pelo menos fazemos esse esforço. Então, de alguma forma, está a sentir a pressão do cargo? Ou não? É assim, eu estou habituada a fazer avaliações ambientais estratégicas. Claro, tem um currículo que fala por si. Exatamente, e portanto, para mim, aquilo que é dificuldade para muita gente não é para mim, porque isto enquadra-se na avaliação ambiental estratégica. E eu volto a repetir, isto não é uma avaliação de impacto ambiental, em que se vai ter que, enfim, levantar todas as pedras do caminho para perceber o que é que está debaixo das pedras. Isso não existe na avaliação ambiental estratégica. O que interessa e o que é relevante na avaliação ambiental estratégica é pensar estrategicamente o que é necessário fazer. E o estratégico tem que ver com longo prazo, como toda a gente sabe. Não é? Portanto, o estratégico tem que ver com longo prazo. E temos que ver dentro das condicionantes existentes e das opções possíveis, por isso é que tínhamos que ir à procura de outras opções que eventualmente fossem válidas ou viáveis, para fazermos então esse trabalho de avaliação estratégica. E nós estamos sempre a conjugar as diferentes dimensões que, aliás, estão representadas nas áreas temáticas. Portanto, agora não vão ser feitos estudos de impacto ambiental? Não, para que se de maneira entenda. nenhuma. Os riscos de litigância também serão tidos em conta nos critérios de avaliação. Estou a perguntar, por exemplo, a opção de Santarém, por iniciativa do consórcio privado, pode levar a litígio com a ANA, uma vez que fica além do raio de poderes da concessão que está em curso. Nós temos como incumbência fazer a análise do contrato de concessão e estudar o contrato, portanto, as condições, não é? E os, enfim, eventuais riscos na opção, portanto, na opção Santarém ou outras opções que, enfim, a opção Santarém é a única que sai fora da área do contrato de concessão. Mas outras pode a ANA entender que não está de acordo, que não pretende dar prioridade a isso. Naturalmente que temos uma postura de diálogo com a ANA e, portanto, queremos evitar todo e qualquer tipo de litigância ou de conflito, não é? A ideia aqui é dialogar, aliás, eles estão desde sempre, que nos disseram que estão completamente disponíveis para falar connosco e para irmos conversando, não é? E havia um programa qualquer que era a conversar é que a gente se entende, não é? E portanto, é isso que pretendemos fazer. E, portanto, tentar encontrar as soluções. Isso faz parte da abordagem estratégica, está a ver? É encontrar as soluções através de diálogos sem estar realmente a criar situações de conflito. Mas o contrato de concessão pode ser revisto. Isso também estavam a analisar o contrato de concessão. Isso faz parte, enfim, faz parte até do próprio contrato de concessão, não é? Essa possibilidade de revisão. No final, vocês vão apresentar só uma opção ou vão apresentar todas as opções, ou seja, vão tomar uma decisão no sentido de para nós esta é a melhor opção ou não? Sim. Vão fazê-lo? Sim, mas essa opção pode significar uma opção de longo prazo como aeroporto único e uma opção de transição dual com... Já nos explicou, sim, exatamente. Isso pode ser o resultado final. Aliás, deverá ser o resultado final. Agora, dependendo do que vier a acontecer com a TAP, isso vai ter influência agora no decurso dos vossos trabalhos ou não, em termos de venda? Eu vou ter que ter muito cuidado a responder a isso, porque já fui muito criticada pela resposta que dei outro dia no Observador e aceito perfeitamente as críticas que me fizeram e, portanto, vou-lhe dizer que, à partida, penso que
A decisão sobre a TAP tem influência naquilo que nós fizermos, tal como provavelmente aquilo que nós fizermos tem influência sobre a decisão da compra da TAP. Mais do que isso eu não posso dizer, porque está fora do meu mandato. Certo. Então, vamos lá ver. Nos critérios que vocês têm neste momento em cima da mesa, o facto de existir a condição jurídica da TAP enquanto empresa que tem um acionista que é Estado e o acionista que não está, isso é um critério ou não? Nos vossos critérios? O facto não. da TAP estar... Isso não é critério? Não. A questão da TAP é uma questão de contexto. Quer dizer, faz parte do quadro no qual nós estamos a fazer a avaliação. É uma das incertezas com a qual nós temos que trabalhar. Não é? Portanto, digamos que assim, o interesse aqui é do país e não da companhia que vier a ter ou não, ou do acionista da TAP. Para nós, o interesse é sempre do país. Nós, Comissão Técnica Independente, estamos unicamente a pensar no interesse do país. Agora, de que modo então é que, independentemente de quem for, porque até podemos chegar aqui à conclusão que não há privatização, independentemente de quem for o acionista principal da TAP, isso influencia depois na tomada de decisão final, é isso? Ou... Pode, certo. Pode influenciar ou não. Mas só quando... repare, essa situação nem sequer nos é colocada, ou seja, nós sabemos sobre a TAP através dos mídias. Não temos nenhum canal direto que nos informe sobre qualquer intenção, portanto, está fora do nosso âmbito de atuação. Mas claro que depende. Claro então a influência é só em termos de efeitos de procura, por exemplo, ou não? Pode ser efeitos de procura. Estou a tentar perceber como Sim. é que esta alteração da posição acionista interfere nos critérios que vocês Pode estão a avaliar. ser, a procura é claramente. O facto do atual CEO da TAP já ter manifestado preferência por Alcochete não vai pesar na sim, decisão. temos várias pessoas que têm preferência por Alcochete, outras pessoas que têm preferência por Santarém, outras pessoas que têm preferência por Mateu Montijo e, portanto, nós temos que avaliar reconhecendo que há diferentes preferências. Sobre essa sua afirmação ao observador, que disse que se fosse a Ibéria a comprar a TAP, mais valia arrumar as botas, houve quem lesse até como se estivesse a trabalhar para substituir João Galamba no cargo de Ministro das Infraestruturas. É algo que estaria disponível? Não, nunca. Não é algo que nem me ambiciona? passou alguma vez pela cabeça, nem me vai passar, certamente. Então, mas diga-me uma coisa, o ideal seria... Além disso, tenho um aeroporto para decidir, tenho mais que fazer. Então isso significa que o ideal seria não existir uma decisão sobre o que é que vai acontecer à TAP antes de vocês concluírem o vosso trabalho? Não sei se é ideal ou não. Não? Não sei. Em termos depois de resultado final... Não sei. Repare, quando nós temos que saber viver com incerteza. Nós não podemos estar sempre à espera que as coisas sejam definitivas e garantidas. Isso não existe, sobretudo então no período que vivemos atualmente. Não é? Isso depois altera o vosso trabalho, não é? Meio do percurso, de repente ter aqui uma outra... Para, mais uma vez, a grande decisão, ou a grande decisão estratégica que nós temos neste momento é se adotamos um low profile do ponto de vista do aeroporto e trabalhamos para, eu vou tirar um número, 50 milhões de passageiros, e vamos achar que nunca Lisboa pode ter mais do que 50 milhões de passageiros, e nessa altura, ok, se calhar um dual que garanta esses 50 milhões de passageiros, embora não vá resolver uma série de problemas que nós temos identificado, e isso vamos deixar claro, não é? Mas se é essa a opção estratégica, pronto, nós temos que colocar essa questão. E a outra, que é uma opção em que Portugal ganha com o assunto. Não é? Não fica só em low profile. Não é? Então acha que devemos ser ambiciosos? Eu, pessoalmente, acho. Eu acho. E muita gente acha. Agora, não se consegue satisfazer toda a gente. Se as vozes que continuam a querer manter Portugal em low profile se continuarem a insistir, isso vai naturalmente, definir um padrão, não é? E um padrão e um conjunto de preferências. Nós, honestamente, e somos 7, não
E falámos com 33 entidades e tivemos várias reuniões temáticas, e das reuniões das mesas temáticas que tivemos, nomeadamente no âmbito do desenvolvimento e economia, todos os resultados dessas mesas temáticas foi no sentido de Portugal tem que crescer. Tem que crescer, não é crescer em número de pessoas, não, tem que ser ambicioso, ser mais ambicioso. Tem que ter mais ambição. Não é ser ambicioso, é ter mais ambição do ponto de vista de desenvolvimento. E para ter essa ambição e aproveitar até os sinais que já começam a aparecer e que nós já começamos a mostrar. E isso aí está muito claro, e o nosso coordenador da área económica financeira está em cima disso e vai ter mais informação para mostrar. Vai ter mais dados para mostrar que Portugal, de facto, está a crescer. Aliás, ainda ontem se falava dos indicadores económicos que estão mais positivos, mas que não são ainda aproveitados, salvo erro, era assim a expressão, pela sociedade portuguesa. Portanto, esses indicadores estão a dar mostras que Portugal está a desenvolver. E o aeroporto tem que acompanhar isso. E o aeroporto tem que acompanhar isto, porque Portugal, em termos de Europa, está na cauda da Europa, está no extremo ocidental. Em termos geográficos. Mas está no centro está quase no centro do Atlântico. Não é? Então, se tomarmos os Açores como referência, está no centro do Atlântico. E, portanto, tem um potencial enorme a desenvolver. Agora, aqui, queremos aproveitar esse potencial, é isso que eu chamo a ambição. É aproveitar um potencial que existe. Não é sonhar com coisas para as quais não temos capacidade. Não, é aproveitar aquilo que já demonstramos que temos capacidade. E, nesse sentido, fez bem o Primeiro-Ministro e o líder do principal partido da oposição, de certa forma, conjugarem aqui vontades e colocarem-se de acordo para a realização deste estudo. Isso só mostra que o problema é urgente mesmo e precisa de ser resolvido. Isso significa, de alguma forma, uma responsabilidade maior da vossa parte, uma necessidade de prestar satisfações também ao líder do PSD, ou nem por isso? É assim, eu e a minha equipa, a Comissão Técnica Independente, honramos aquilo que são as nossas obrigações, independentemente de quem está por trás, ou quem, neste momento, o que interessa é que a sociedade portuguesa beneficie. E vocês, sendo independentes, trabalham nessa condição e não sob as ordens da tutela? Não temos, e mais uma vez, tem sido muito gratificante a forma como o Governo tem respeitado a nossa independência. Uma dissolução do Parlamento ou uma demissão deste Governo poderiam, de alguma forma, atrasar o vosso trabalho ou nem por isso? Eu penso que sim, porque nós somos nomeados pela Resolução do Conselho de Ministros, portanto... A dissolução do Parlamento, o trabalho terminado. Quer dizer, suponho que sim, mas não... É o que seria expectável. Como é que um técnico prova a um governante que a opção é a melhor? Porque no final, independentemente daquilo que vocês decidirem, a opção será sempre política, não é? Acha que vai conseguir blindar, até pela sua experiência, não é? Ao longo de todos estes anos, e já trabalhou com muitas entidades internacionais, portanto, sabe disso, vai conseguir blindar de forma a que realmente a decisão política tem que ser uma decisão técnica também? Nós estamos a tentar trabalhar nesse sentido. Confesso que, enfim, esta situação, este caso, é um caso muito, muito complexo. É um caso muito complexo. E, portanto, isto não é só as acessibilidades ou não é só o custo. Não é? Tem muito mais coisas aqui envolvidas. Eu estou convicta que, se nós apresentarmos uma solução que seja inteligente, e razoável do ponto de vista de viabilidade, enfim, de implementação, que conseguimos também ter os argumentos para convencer porque é que ela é a melhor solução. Enfim, é melhor, não é a única. Nunca será a única. Nunca será a única. E, como eu já disse também uma vez, fazer um aeroporto tem sempre impactos, e tem sempre diferentes preferências e diferentes pressões.
E, portanto, não é fácil satisfazer toda a gente e não pretendemos satisfazer toda a gente. Portanto, temos que pensar sempre no país, na região de Lisboa e naquilo que é melhor para a economia. Têm tido muitas pressões? Aquelas que vocês todos conhecem. Quer dizer, é o que está nos jornais, não é? Na rádio, televisão. São essas as pressões que temos tido. Não temos mais do que isso. Por isso é que eu há pouco lhe perguntava também, ainda relativamente àquilo que nos respondeu antes, sobre os critérios e se era atribuído valores aos critérios, porque no final haverá sempre aqui uma apreciação subjetiva da Comissão na apreciação de tudo o que está em cima da mesa. E há sempre critérios que têm mais peso do que outros, não é? Isso é quando nós escolhemos variáveis e parâmetros de análise de uma forma descritiva. Ou seja, vamos identificando tudo aquilo que pode ser relevante analisar. Mas não é isso que nós estamos a fazer. Nós fazemos isso, mas depois reduzimos, priorizamos. E quando estamos a priorizar, já estamos a fazer essa escolha sobre aquilo que é mais prioritário. Do ponto de vista estratégico, o que interessa é apontar àquilo que é estratégico. Não é conhecer tudo e mais alguma coisa, e estudar tudo e levantar as pedras todas, como eu referi há bocado. O que interessa é, estrategicamente, o que é que aqui é relevante. E às vezes são 2 ou 3 coisas que são relevantes. E se forem essas 2 ou 3, são essas 2 ou 3. Ou 4 ou 5, ou 6 ou 7, não é? E, portanto, mas é isso que é importante e é esse trabalho que estamos neste momento a fazer. Ou que começámos agora a fazer, corresponde à fase 2. Portanto, tipo, a distância, o custo, isso... Sim, isso é quase impossível de evitar, não é? Claro, esses vão ficar até ao final. Esses vão ficar. Mas, por exemplo, alguns dos critérios que usámos até agora, ou que usámos na viabilidade, se calhar não se justificam, desde logo a importância estratégica para a Força Aérea, porque isso já foi triado, não é? Isso já foi, portanto, agora já não se justifica. Tem receio que isto seja mais um trabalho para ir para a gaveta? Ou... Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que justamente há suficientes sinais que mostram que isto é urgente, é mais do que urgente, e que, portanto, aquilo que estamos a fazer é algo que vai ser útil e que vai ser utilizado, não é? É evidente que alguém tem comentado que Portugal tem medo de fazer grandes investimentos. Se calhar é verdade, mas às vezes há alturas em que se dá esse passo. E quando fala em grande investimento, não é? Quando fala nos prazos que vai dando, os 10 anos, enfim, o que for, no fundo o que nos está aqui a dizer também é que vocês vão fazer este trabalho, vão chegar a uma conclusão, apresentar a conclusão, mas depois já há todo um outro trabalho a fazer, que não é só começar a fazer obras no sítio que foi decidido, não é? Não, tem que se fazer os estudos, tem que se desenvolver o projeto, não é? E tem que se fazer os estudos de impacto, nomeadamente os estudos de impacto ambiental. Portanto, não são 10 anos de construção, são 10 anos a fazer isso tudo, é isso? Sim, mas isso é começar no dia seguinte à decisão, não é? Espera-se. Não é começar 1 ano depois ou 2 anos depois. Diga uma coisa, porquê é que aceitou este desafio? Porque eu gosto de desafios. Porque é uma área em que eu já trabalhei nisto em 1990, depois trabalhei em 2007, 2008. É um tema no qual eu tenho estado muito envolvida e tenho estado envolvida, enfim, do ponto de vista estratégico, até a nível internacional também. E porque é algo que é importante para Portugal e eu achei que conseguia dar esse contributo. Ponderou ou disse logo que sim? Não, ponderei. Estas coisas não... Isto é demasiado impactante, digamos, até na vida pessoal e profissional para dizer logo que sim, não é? Mas quem me convidou é muito convincente. Foi o Primeiro-Ministro? Não, o Primeiro-Ministro foi quem me nomeou. Quem me convidou foi o Sr. Engenheiro Mineiro Aires, que, enfim, que deu o primeiro passo e depois foi, enfim, o trio do Presidente do CNADES, o Presidente do CRUP e o Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, que é o Engenheiro Mineiro Aires.
E neste momento continua a achar que tem condições para fazer este trabalho e continua motivada. Sim, sim, absolutamente. Absolutamente. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é seca. Seca, Alentejo, Bandeira. Portugal. Alexandra Reis. Confusões, João Galamba. é o ministro, Marcelo Rebelo de Sousa. é o presidente. Biblioteca. Conhecimento, ONU. a grande organização mundial, Envelhecimento. problema grave das futuras gerações, União Europeia. uma oportunidade, Habitação. um problema urgente. BCE. Quem manda é nós. Carlos III. Lá chegou, finalmente. Leituras. Todas, ansiosa pelo verão. Desporto. Desporto. Nem sei o que é que lhe diga com o desporto, porque ginásio, exercício, saúde, Férias. descanso, Família. o melhor do mundo. Sonho. De repousar Saudade. da minha filha. Portugal. É o meu país. Maria do Rosário Partidário, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócio. Pode rever este Conversa Capital com a Coordenadora-Geral da Comissão Técnica Independente para o novo aeroporto da região de Lisboa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.